Olá pessoal, neste vídeo vamos falar sobre regra de 3 simples. Dado que você tem duas grandezas, uma grandeza A e uma grandeza B, com seus valores AB para a grandeza A e CD para a grandeza B. Uma breve definição aqui, ó. A regra de 3 simples é o nome que se dá ao processo prático para determinar um desses valores, sendo conhecidos outros 3, ou seja, desse A, B, C, D, a gente vai precisar descobrir um deles e conhecemos os outros 3. Essas grandezas, elas podem ser diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Vamos resolver dois exemplos para deixar isso bem claro. Vamos ler aqui o primeiro. Uma torre projeta uma sombra de 28,80 metros no mesmo instante em que uma árvore de 4,2 metros de altura na vertical projeta uma sombra de 3,6 metros. Determine a altura. Então aqui as duas grandezas que a gente vai ter é a altura, como ele pede, né, a altura da torre, e aqui a sombra, né, o tamanho da medida da sombra. Então o que a gente vai fazer aqui? Ó? Vamos colocar uma tabela, a altura e aqui ao lado a sombra. Vamos trabalhar com a torre e a árvore. Bem, a altura da torre é o que a gente procura, é o nosso x. A altura da árvore, ele diz que é uma árvore de 4,2 metros. A sombra que a torre produz, 28,8 metros. E a sombra que produz a árvore, 3,6. Para a gente fazer a comparação, a gente vai fazer assim, ó. Altura e sombra. A gente vê que a sombra, conforme mais alto for o objeto, maior será a sua sombra projetada. Então a gente tem aqui um caso de grandezas diretamente proporcionais. Então a gente resolve assim, ó, x sobre 4,2, que é a razão que a gente monta aqui entre as alturas, e isso é igual à razão das sombras, 28,8 dividido por 3,6. Aqui então devemos fazer o produto dos meios pelos extremos, então temos assim, x igual a 4,2 que multiplica 28,8 dividido por 3,6. Fazendo os devidos cálculos, chegamos que o x equivale a 33,6 metros. E essa vai ser, então, a altura da torre. Vamos ver um segundo exemplo. Vamos ler o enunciado. Exemplo 2. A ração de um canil é suficiente para alimentar 30 cães em 30 dias. Quantos dias duraria a ração se existirem 50 cães para alimentar? Então a gente tem aqui como grandezas os cães e os dias. Logo de início ele diz que 30 cães comem em 30 dias. Então 30 cães são alimentados em 30 dias por essa quantidade de ração. Aí, quantos dias duraria? Aqui a gente supõe que a ração é a mesma, né? Então, 50 cães, quantos dias vai durar essas rações? Aqui a gente percebe, ó, o número de cães aumentou. Então, a gente tem mais cães aí para comer. Se a gente tem mais cães para comer a mesma quantidade de ração, então essa ração ela vai ser consumida em menos dias. E aí a gente põe uma seta aqui para baixo, para exemplificar que essas duas grandezas são grandezas inversamente proporcionais. Daí a gente vai resolver da seguinte forma. Vamos escrever o 30 sobre 50, que é a razão entre os cães. Isso é igual. Aqui o 30 e o sobre x, como é inversamente, a gente vai fazer o contrário. Vamos escrever x sobre 30. E aí agora, como a gente tem uma proporção, a gente resolve aqui, 50 vezes x é igual a 30 vezes 30. X é igual, 30 vezes 30 dá 900,
dividido por 50. O x, então, é igual a 18 dias. Então, esse é o resultado para esse exemplo. Vimos no exemplo 1 a regra de 3 simples, usando uma grandeza diretamente proporcional. E no exemplo 2, uma grandeza inversamente proporcional.